Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje, Ezequiel 24 e o capítulo 25. A parábola da panela. E veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia, e usa de uma comparação para com a casa rebelde, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Põe a panela ao lume, e coloque-a e deita-lhe água dentro. E ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e enche-a de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço a pedaço, e não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada o pôs, e não o derramou sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempere-a com especiarias, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. Aqui não está espuma, é escuma mesmo. De vaidade se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse: será assim, e o farei. Não tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. Predição da ruína de Jerusalém. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. É isso, o desejo dos teus olhos de um golpe. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido. Não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos. E não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. E fareis como eu fiz: não vos rebuçareis e não comereis o pão dos homens. E terei na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová.
E quanto a ti, ó filho do homem, não sucederá que, no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma e seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para te fazer ouvir com os ouvidos? Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás por mais tempo, não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Então agora o capítulo 25 vai falar sobre a profecia contra Amon. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, visto que tu disseste, acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. E sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová, visto como bateste com as mãos e pateaste com os pés, e te alegraste de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Jeová, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as suas cidades fora das fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e até Quiriataim, até aos filhos do Oriente, a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Jeová, pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto desde Temã, e até Dedã cairão à espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Profecia contra os filisteus. Assim diz o Senhor Jeová, visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia para destruírem com perpétua inimizade, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estendo a mão contra os filisteus e arrancarei os quereteus e destruirei o resto da costa do mar e executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercitado a minha vingança sobre eles. Como estamos com 9 minutos e alguns segundos, vamos ler também o capítulo 26, que ele é mais curto. Terminamos aqui sobre as profecias. Capítulo 26 vai iniciar a profecia contra Tiro. E sucedeu, no 10º ano, ao 1º mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem,
Visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém: esta está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. E ela servirá de despojo para as nações, e suas filhas, que estão no campo, serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias e muito povo. As tuas filhas no campo, ele as matará à espada, e fará um baluarte contra ti, e fundará uma tranqueira contra ti, e levantará rodelas contra ti, e porá trabucos em frente de ti contra os teus muros, e derribará as tuas torres com os seus machados. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, e das rodas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se faz brecha. Com as unhas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as colunas da tua fortaleza cairão por terra, e roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derribarão os teus muros, e arrastarão as tuas casas preciosas, e as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó lançarão no meio das águas. E farei cessar o arruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada. Virás a ser um enxugadouro das redes. Nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová a Tiro: não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os traspassados, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti, e todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão, sobre a terra se assentarão, e estremecerão a cada momento, e, por tua causa, pasmarão, e levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaram a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída, porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu te tiver feito uma cidade assolada, como as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer como os que descem à cova, ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem à cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não serás mais. Quando te buscarem, nunca mais serás achada, diz o Senhor Jeová. Então, até aqui. Daqui a pouco, na terceira leitura, vamos estar lendo, então, começando o livro de Neemias, vamos ler o primeiro e o segundo capítulo. Deus abençoe a todos e até daqui a pouco, em nome do Senhor.